Para iniciar o estudo do Views Theming, vamos criar um tema específico, o View Study, de forma a não alterarmos nem os temas do core, o Bartik e o 7, nem os temas contrib, TB-Rave e o seu tema base, o Núcleos. Este tema View Study é um subtema do Bartik, tem por base o Bartik e tem alguns fecheiros diferentes do Bartik, precisamente aqueles que nos vão interessar, modificar, alterar para realizarmos experiências e testes com as classes CSS do Views, propostas pelo Views, bem como as templates propostas pelo Views. Analisando a estrutura dos temas, temos então na secção Sites of Themes, núcleos, o TB-Rave, os módulos contrib que instalamos, bem como o View Study. O View Study deve ter esta designação e deve possuir imediatamente na sua estrutura um fecheiro .info, que é obrigatório, onde vamos declarar os elementos principais desse tema, bem como um fecheiro .css que nos vai servir para chamarmos as classes CSS e aplicarmos assim nos estilos, modificarmos e fazermos os nossos testes para observarmos in loco o comportamento do Views e como é que ele reage à utilização das várias classes CSS. E também os vários displays, views e todo o comportamento do theming. Para além destes elementos que vou passar a mostrar, reparem que nós temos então um fecheiro .info em que declaramos o Bartik como tema base, devemos copiar as regiões todas do tema Bartik para este tema e não se esqueçam também de declarar a stylesheet viewstudy.css. É aliás esta stylesheet onde vão colocar classes CSS à vossa escolha ou aquelas que vos vão sendo propostas nos exercícios para poderem efetivamente comprovar o funcionamento do Views. E reparem que, neste caso, e segundo aqui o comentário, nós estamos este CSS é referente a uma view chamada View Study, a um display chamado estrutura, ou seja, este código aplica-se exclusivamente ao page 1, o page 1 da View Study. É um display page e não se aplica a todas as views nem a todos os displays desta View Study. E então temos um View Header, o View Content, estamos a utilizar as classes gerais do CSS. O resultado final é basicamente este, que depois nós vamos ver com mais calma num futuro vídeo, mas aqui a ideia é explicar, grosso modo, a estrutura do tema e o que é que ele nos vai proporcionar e o que é que nos vai permitir conhecer. Reparem e fixem-se mais aqui na secção do header, que vamos agora fazer um teste rápido. Este header e este background aqui aplicado a este header é específico deste display, desta page. Mas se nós optássemos por colocar um código simplesmente view header, estaríamos não a restringir àquele display e àquela view, mas a aplicar genericamente a todas as views e displays. E o comportamento seria comum, ou é comum, caso façamos e utilizemos genericamente e não aplicamos qualquer tipo de restrição. Guardamos e, ao verificar o resultado, veem, observam imediatamente que efetivamente o tamanho da fonte mudou e também o uppercase está aplicado. Para além de poderem fazer estes tipos de teste com classes do Views e se todas as Views sofrem alterações ou não, podem ainda fazer experiências muito interessantes em termos de templates. E sobre as templates, recomendo que criem uma pasta templates onde vão poder arrumar todas as templates no mesmo sítio para elas estarem de uma forma centralizada lá. E a ideia aqui foi, e este não é, digamos, o procedimento habitual, normalmente as pessoas vão buscar ao Views as templates que precisam e à medida das suas necessidades, mas aqui o que nós fizemos foi efetivamente ir
ao módulo Views, à pasta Theme dentro do Views, que contém todas as templates disponíveis para podermos trabalhar os diferentes componentes do Views. Reparem que temos desde o field ao conjunto de fields, às listas, às tabelas, etc. O que nós fizemos foi copiar estas templates e colocá-las em templates do nosso View Study. Este não é o procedimento habitual. Geralmente selecionamos a template certa. O que acontece aqui é que estas templates já estão disponíveis no nosso tema e podemos então fazer testes e fazer experiências como a que vamos realizar de seguida. Se vocês apreciarem novamente este display, reparam que temos aqui uma secção que expõe os filtros e que permite às pessoas selecionar o tópico. Neste caso, nós temos esta secção que é dos Exposed Filters, que é o Views Exposed Form, com todas as classes e elementos que fazem parte, e a ideia foi, ou a ideia vai ser neste momento dar estilizar um pouco, porque é mais fácil do que alterar a estrutura, estilizar um pouco esta secção para que possam ver que rapidamente a template tem efeito. Visitando o tema, e convém vir aqui, portanto, nós vamos utilizar esta template, a Views Exposed Form, para podermos efetivamente alterar essa estrutura melhor, o estilo. Não é o exercício, digamos, mais didático, mas é aquele que efetivamente vamos realizar aqui. Se vocês repararem, nós temos já uma série, toda uma estrutura criada e a ideia vai ser colocar, digamos aqui, um style em que vamos dar um background red. É claro que isto não é, digamos, a forma mais, a boa prática, porque o estilo deve estar sempre numa style sheet e não, podendo nós chamar a classe que o Views fornece e não estar aqui embebido na estrutura. Mas também podemos fazer um outro teste que vai ser o de alterar o Submit Button, alterar a ordem para o topo. Guardamos. Alteramos a estrutura e estamos a aplicar um estilo. Vamos verificar agora o que se passa em termos de estilo e de template. Ora, temos então o apply antes, numa posição anterior, portanto, porque efetivamente alteramos a ordem dos elementos na estrutura e temos o nosso style aplicado. Em relação ao style, tal como vos digo, o melhor seria efetivamente chamar a classe proporcionada pelo Views, que é o Views Exposed Form, e dar-lhe o background precisamente neste fecheiro do viewstudy.css e não embeber propriamente aqui. Mas o objetivo aqui deste exercício é precisamente mostrar a manipulação que é possível fazer com os fecheiros e o efeito imediato. E ficarem assim a perceber exatamente o que é que controla o quê.